Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica, Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Vocês estão entrando no programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Bom dia, verdade. Boa tarde, boa noite. Boa noite, né, Cris? Boa noite, Kátia Gaia! Boa noite, boa noite. Bom, Kátia, hoje nós vamos falar não seja manipulado, seja original. Porque quanto a gente é manipulado, né? E por que a gente é tão manipulado assim, né, Kátia? Quantas pessoas perguntam isso e quantas pessoas continuam sendo manipuladas, né? É verdade, as pessoas falam de consciência, mas são totalmente manipuladas por ideias de outras pessoas. As pessoas precisam ter as suas próprias ideias, suas próprias convicções, né? Então, Kátia Gaia, vamos lá. Afinal de contas, somos senhores da nossa alma e capitões dos nossos destinos. E há duas coisas muito importantes em nossas existências, que é a expectativa e o suspense. Então, pessoal, de fato, a vida é uma eterna expectativa do que somos para o que seremos. E tudo isso pode ser mudado no segundo seguinte, né? A verdade é que estamos sempre em expectativa para ver o que vai rolar no momento seguinte. Às vezes nem dormimos pensando no que poderia ter sido diferente. Naquelas pequenas discussões que temos durante o dia. E de repente, nos momentos, sabe, pode acontecer alguma coisa capaz de mudar todo o rumo e a qualidade de nossas vidas num instante. E estamos vivendo a lei da impermanência. Por isso nós temos essas situações oscilantes para aprender a lidar com as adversidades. Então, ouvintes, um dos maiores desafios é o de não termos medo das mudanças, porque elas sempre vêm para o nosso melhor. Às vezes, justificamos ações com argumentos de que o atual comportamento levou-nos ao nível do sucesso ou do fracasso. E isso, de fato, é verdadeiro, pois nossas ações irão sempre mudar o cenário de nossas vidas. Então, vamos começar a ser flexível para sofrer menos. De vez em quando, teremos de mudar os planos adotados para a realização de um objetivo definido. O lance é fazer essas modificações sem hesitação. Nenhuma criatura humana ela é dotada de capacidade de previsão suficiente para formular planos que não precisem de mudanças e adaptações. Temos a capacidade de nos ajustar a tudo. Somos os seres mais adaptáveis do universo e fomos preparados para isso. É verdade. A estrada daqueles que narram verdades, pessoal, é sempre muito árdua. Sócrates bebendo cicuta, Cristo crucificado, Estevão apedrejado, Jordano Bruno queimado vivo, Galileu forçado pelo terror a retirar verdades que anunciara. Mas saibam, pessoal, tudo isso faz parte de um aprendizado. Por isso, temos de adotar sempre a flexibilidade como companheira de jornada. O fato é que não gostamos de ser perturbados nas nossas crenças e preconceitos, que quase nos foram legados como os móveis da família. Na maturidade, muitos dentro de nós atingimos um estado de hibernação e vivemos alimentados pela gordura dos antigos fetiches. Se uma coisa nova invade o nosso habitat, levantamo-nos rugindo do nosso sono de inverno. E o fato é que as pessoas não procuram novas ideias e se tornam acanhado, estagnado, estreitos e fechados. E é sempre surpreendedor relacionar-se com coisas diferentes, andar entre fisionomias estranhas e aprender coisas novas. Certamente, pessoal, voltaremos para casa com o espírito rejuvenescido, com mais coragem e com entusiasmo maior. Todos necessitamos de uma mudança de ambiente mental em períodos regulares, da mesma maneira que é essencial a variedade na nossa alimentação. O espírito se tornará mais alerta, mais pronto para trabalhar com rapidez e eficiência. Depois de ter conhecido novas ideias,
fora do campo das nossas atividades cotidianas. Não devemos ter medo das novas ideias, nem tampouco de mudanças, porque elas podem significar a diferença entre o sucesso e o fracasso. E devemos entender que é um princípio, que é uma barreira que, contra todas as novas informações, e que é prova também contra todos os argumentos, e que não pode deixar de manter o homem em estado de eterna ignorância. Esse princípio, pessoal, condena antes de pesquisar. Então vamos fazer a experiência e o exame, porque esse princípio é chamado a ignorância do pré-conceito. E por toda parte se encontram oportunidades para ganhar dinheiro. Se você perdeu o emprego, tenha isso em mente. O sucesso é, sobretudo, uma questão de adaptação ao ambiente, de maneira tal que haja harmonia entre o ambiente e o indivíduo. O palácio de um rei se torna uma choça de camponês quando não existe harmonia entre as suas paredes. Inversamente, a choça de um camponês pode patrocinar mais felicidade do que uma mansão de um rico, se a harmonia reinar na primeira e faltar na segunda. E como dizia nosso querido Raul Seixas, eu aprendi o segredo da vida vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Então, ouvintes, por isso aqui no Enigmas Rasgando o Verbo, preferimos ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E como dizia o Raul, se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. E se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Então, pessoal, essa é a lei da impermanência. Experimentar todas as situações, sentimentos e aprender a lei da flexibilidade. Por isso dizia um grande psicanalista, não se muda o gosto do bolo mantendo os mesmos ingredientes e o modo de fazer. Se você quer algo diferente, que aconteça em sua vida este algo diferente, trabalhe de maneira diferente. Veja só, quando Galileu olhou pela primeira vez por seu telescópio e disse que os planetas não eram esferas, conforme propunha a igreja, mas eram mundos com superfícies irregulares e mundos a grande distância no espaço, os teólogos responderam dizendo que os demônios estavam criando essa visão. Recusavam-se a olhar pelo telescópio de Galileu, porque tinham medo de que o demônio também pudesse distorcer a percepção daquela maneira. Então, sempre haverá pessoas com esse tipo de atitude, toda vez que surgir algo novo. Pessoal, começa a se ligar para sair dessa matrix, ok? Quando entramos na TV ou na rádio, fazemos uma pausa para assumir a postura de aprendiz. E vemos desta forma todos os entrevistados como mestres, independentes de sua experiência. Se tiver de provar alguma coisa, não aprenderei nada. Se tenho algo a aprender, não há o que provar. Então, para você ter uma ideia de como é importante a flexibilidade, já percebeu os galhos de uma árvore, que são os primeiros a se quebrar com o vento forte? Os galhos flexíveis, capazes de se curvar ao vento, conseguem sobreviver, enquanto os rígidos se quebram, mesmo que pareçam frequentemente mais fortes. A sua forma de reagir à tensão e à mudança é determinante para a sua paz de espírito. Por mais forte que pareça ser, se não estiver disposto a ouvir, transigir ou mudar, é provável que sofra muitas rachaduras. Pelo contrário, a capacidade de curvar-se aos ventos inevitáveis da vida conduz à calma e à felicidade. Então, se atravessarmos a vida convencidos de que a nossa é a melhor forma de agir no mundo, vamos acabar deixando passar todas as novas ideias que aparecem diariamente. Olha só, a queda da União Soviética é uma clara demonstração de como a falta de flexibilidade pode acabar com o império rapidamente.
mas não é por adotarmos uma conduta mental e espiritual flexível que vamos nos deixar manipular pelos outros. É fato, ouvintes, fracassar ou ter sucesso em qualquer questão não significa indicador de seu valor próprio ou de sua felicidade como pessoa. Suas expectativas sobre como se comportará determinarão o que será e o que se tornará a sua vida. Pense rico. Se dinheiro é o que quer, seja ético, porque senão você acabará rico e sozinho. E ninguém é feliz sozinho. Não somos ilhas, precisamos um dos outros o tempo todo. É isso aí. E o que realmente terá um valor fundamental em sua vida e lhe fará diferença é escuto, esqueço, vejo, lembro, faço, compreendo. Gosto da ideia de obter coragem. Recuso-se a ser intimidado pelos estratagemas do poder, em especial pelo uso de títulos. Quer um exemplo? Já viu aqueles caras que dizem, você sabe com quem está falando? Esses caras não sabem quem são, estão perdidos no seu poderzinho temporal. Porque se eles fazem essa pergunta, eles mesmos não sabem quem são. É verdade. Né? Você talvez transmita inconscientemente sinais de vítima. Então deve vigiar mais os seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Comece pedindo desculpas por tomar o tempo da pessoa com problemas. Mas faça isso de forma silenciosa, dizendo que o tempo delas é mais valioso do que o seu. E comece a ter coragem de deixar de ser manipulado por pensamentos negativos que querem sempre o seu pior. Seja mais inteligente, foque no melhor e questione-se quem está pensando por você. Vamos aqui nesse programa citar algumas estratégias que ajudarão os ouvintes a tratar com os demais e obter as posições de força e confiança em situações de vítima que todos nós enfrentamos. A partir desse momento, pessoal, faça um esforço para deixar de pedir automaticamente permissão a alguém para falar, pensar ou conduzir-se. Elimine a súplica e substitua por uma declaração. Em vez de você se importaria se eu lhe fizesse uma pergunta? Use eu gostaria de saber se. Um exemplo. No lugar de o senhor se importaria muito se eu trocasse uma mercadoria que deu defeito e recebesse meu dinheiro? Diga, estou trazendo isto de volta porque não fiquei satisfeito. Deixe claro que você não está satisfeito de uma forma educada e ponderada. É isso aí. Posicione-se, né? É claro. E faça valer seu direito de cidadão, né? Substitua, você ficará brava, querida, se eu sair por uma hora? Vou sair, querida, precisa de alguma coisa? Só escravos e prisioneiros é que tem que pedir permissão, entendeu? Nós somos livres para nos relacionar, mas temos dificuldade em esclarecer nossas necessidades. A confiança é a base de qualquer relação. Se ela não existe, é porque não existe relação, e sim entre prisão. Então vamos pensar nisso. Fite diretamente os olhos da pessoa com quem falar. Quando você olha para baixo ou para os lados, você envia sinais de que não tem confiança em si mesmo e se coloca numa excelente situação para ser vitimado, encadeando, mas diretamente os seus olhos com os da pessoa que se encontra à sua frente. Mesmo que esteja nervoso, você envia a mensagem de que não tem medo de lidar com ela. É isso aí. Se teme que os amigos o odeiem simplesmente porque exerceu o seu direito de não fazer uma coisa que o deixaria satisfeito, pergunte a si mesmo: será que quero mesmo amigos que me rejeitam por ser eu mesmo? Pessoas que gostam de você irá aceitar e respeitar você como você é, desejando que você seja original e não uma cópia. Trate pelo primeiro nome as pessoas a quem está acostumado a conferir títulos. Pessoas são pessoas e não diplomas que possuem. Se fica apreensivo, teme
ou mesmo não pode fazer isto. Examine-se com cuidado e pergunte o que te faz sentir-se embaraçado em fazer algo tão simples como tratar um ser humano pelo seu nome de nascença. Vença o medo e faça isso por si mesmo e por todos, né? Por respeito. É isso mesmo, pessoal. Provavelmente você vai se sentir muito bem com a sua recém-encontrada confiança. E é certo, pessoal, que não acontecerão os desastres que imaginávamos. Se você é não fumante e não consegue suportar fumaça, reúna coragem para dizer alguma coisa quando outra pessoa o incomodar. Você não tem que ser grosseiro. Fale simplesmente olhando nos olhos sem arrogância. Eu ficaria muito grato se você não fumasse agora. Você não está pedindo permissão ao fumante para lhe pedir que não fume. Está dizendo que gostaria que ele fizesse. Se ele se recusar, o que em algumas situações tem o direito de fazer, você pode exercer sua opção de levantar-se e ir embora, mas jamais deve simplesmente continuar em seu lugar queimando de raiva. Que é o que geralmente a gente faz, né? E sabe qual a pior coisa que poderia acontecer nesse caso? O fumante poderia continuar a fumar, o que, aliás, já estava fazendo. A tática de recusar-se a falar com pessoas que não querem ouvir você dizendo claramente e se afastar por uma pequena distância, ela é muito eficaz. E quando seguirem com desculpas, diga simplesmente que você não vai perder tempo com pessoas que não são gentis. Ouvindo e em seguida sugerindo exatamente o oposto do que você disse é uma das melhores armas dos vitimadores. Mas você não tem que aguentá-la e afastar-se. É a maneira mais eficaz de ensinar alguém a afastar-se. E este ensinar através do seu comportamento, em vez de continuar com trocas verbais sem sentido. É verdade. E quando pleitear ou for entrevistado para um cargo, nunca diga coisas como não tenho realmente certeza de que posso dar conta disso. Ou nunca tive treinamento para isso, mas acho que posso aprender. Muito melhor é dizer a si mesmo e a pessoa com quem está falando que pode aprender qualquer coisa, porque já submeteu a teste em tantas situações diferentes que sabe que tem flexibilidade para dar conta do trabalho. Seja entusiástico a respeito de si mesmo e de suas qualificações e não hesite em dizer ao seu entrevistador que é uma pessoa que aprende tudo muito rapidamente. Mas, ouvintes, seja firme ao pedir explicações de cobranças que julga injustificadas. No restaurante, se o garçom cobrar demais, fale com a gerência e não dê gorjeta ao garçom. Se achar que ele não foi 100%, você pode trabalhar para minimizar a mordida que o leão lhe dá. Votar em políticos que defendam impostos mais baixos. Ou o que mais for, mas perturbar-se com impostos constitui simplesmente uma inutilidade. É verdade. Quando alguém falar que você deveria ter feito algo diferente no passado, responda o seguinte: se você puder me arranjar uma passagem de ida e volta para o tempo que está falando, terei prazer em fazer o que disse que eu deveria ter feito. Mas se não puder, pois é, deixa pra lá, né, Kátia? Pois é. Então, amigos, em um mundo de indivíduos, a comparação é uma atividade sem sentido. Ninguém é nem mesmo remotamente parecido com você em termos de sentimentos íntimos, em pensamentos e desejos. Se aceitar esta ideia, vai também se perguntar seriamente por que deveria usar o exemplo de alguém como motivo para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Utilizamos instrumentos padronizados a fim de medir tudo nas pessoas na busca da sagrada média. Sabe por quê, amigos ouvintes? A mediocridade encontra segurança na padronização. Se está questionando sua conta, ouvirá tudo a respeito da senhora que tem de pagar 2 vezes mais, de modo que você deve sentir-se infelizado por escapar tão pouco. Se não consegue um bom lugar, numa boate, no teatro, no circo, no restaurante, vejam bem, vê logo uma comparação daquela senhora que teve que sentar num canto junto ao toalete.
e que ela de qualquer forma apreciou muito o espetáculo. Se acaso a mercadoria adquirida sofrem atrasos de 2 semanas, existe a senhora que esperou 4 meses. Pessoas puxam a pobre senhora de suas bolsas de vitimadores em todas as ocasiões e querem que você se sinta culpado por exigir ser tratado com respeito. Cuidado com ela, porque quando a vir sendo tirada para fora, vão dar-lhe uma dose de pílulas de vítima a serem engolidas com o acompanhamento de uma história inventada. É verdade, as pessoas sempre utilizam alguém para comparar um caos, né, Kátia Gaia? É. Então, ouvintes, sabemos que todo indivíduo tem sua própria beleza e cada mente tem seu próprio método. Um homem autêntico jamais age de acordo com regras, ele age de acordo com o que ele é, consciencialmente. Vejamos alguns tipos e técnicas que teremos de manter em mente quando tratar com pessoas que tentam usar comparações com terceiros. Essas comparações sempre inventam um terceiro para evitar que alcancemos os nossos objetivos ou para manipularmos. Eles manipulam a gente a fazer o que eles querem, entendeu? Tente interromper as pessoas no momento em que elas iniciarem comparações para usar contra você. Diga simplesmente: espere um minuto. Você está usando exemplos de outras pessoas com motivos porque eu devo ser assim ou assado, mas eu não sou nenhuma destas pessoas. Lembre-se, eles só fazem isso porque funciona. Quando não funcionar mais, eles param. Se vai continuar a me dizer para eu ser um manequim, vou lhe dizer que você devia ser tão generoso. Não passará muito tempo para que o vitimador descubra que você está bem escolado nesse jogo. Pois é verdade, ouvintes. A mediocridade, como eu disse lá atrás, ela viceja na padronização. Esses aforismos vigorosos que você mesmo pode inventar são excelentes armas para desarmar a outra pessoa, descarrilhar o trem do pensamento delas e colocá-las no comando da discussão. Pare de pedir aos filhos que sejam iguais aos irmãos e irmãs e trate-os como pessoas excepcionais. Põe um ponto final nas referências a outras pessoas. Albert Einstein dizia: grandes espíritos sempre enfrentaram violenta oposição de mentes medíocres. Se quer atingir a sua própria grandeza, escalar suas próprias montanhas, tem que usar a si mesmo como primeiro e último consultor. As massas sempre compararão com outras pessoas, pois essa é a arma que usam para manipular e exigir conformidade. Pessoal, ser silenciosamente eficiente implica que você não terá de contar ninguém as suas vitórias. Você se tornará uma vítima se precisar informar aos demais antes de poder sentir-se um sucesso. E se eles, por qualquer motivo, recusarem reconhecer o seu valor ou sucesso, você desmoronará. Não tente esfregar suas vitórias no rosto do seu semelhante. Se tentar fazer isso, vai descobrir que os outros se vingam, tentando frustrá-lo de uma maneira ou de outra. A chave mais importante para ser silenciosamente eficiente reside na maneira como você se sente a respeito de si mesmo. Se tiver autoconfiança, agradar a si mesmo será suficiente. Se for carente de autoestima, porém, terá que buscar nos demais a confirmação de sua autoestima e aí que se meterá numa enrascada. Livre-se deste livro da armadilha, de sentir necessidade de contar minhas vitórias aos outros, mantendo-as para mim mesmo, e evito o comportamento galanteador do tipo: olho só para mim. Aprenda a ignorar coisas. É mais inteligente, a vida tem nos ensinado assim. Não pense que tem que protestar em voz alta contra atitudes e comportamento das pessoas que pode achar irritantes, mas que não o estejam prejudicando. Simplesmente encolhe os ombros e esqueça isso. Ofender-se é uma opção vitimadora. Você nunca mais precisa se sentir ofendido, seja por esnobações dirigidas a você ou por coisas no mundo.
que pode ter se acostumado a considerar ofensivas. Se não aprova o comportamento ou a linguagem de uma pessoa, ignore-a, especialmente se não tem nada a ver com você. Ao sentir-se ofendido e perturbado e dizer coisas como é que ele ousa dizer isso? Ele não tem o direito de me incomodar assim. Ou, eu fico ofendido quando vejo esses tipos excêntricos. Pois é, assim você está se vitimando com a conduta dos demais, o que equivale a ter seus cordões emocionais puxados pelas próprias pessoas com quem antipatiza. Enfrente a coisa com um encolher de ombros. Ignore, olhe para outro lado. Pergunte a si mesmo se isso é na realidade tão ruim assim, ou se quer mudar a coisa. Vá em frente e mude, mas não escolha a conduta de vítima, de sentir-se ofendido ou incomodado. Omitir não é imoral. Você é vitimado pela atitude de dizer sempre a verdade, custe o que custar. Se, por exemplo, você estivesse prestes a ser executado pelos nazistas, a menos que pudesse convencê-los de que não era judeu, e fosse mesmo judeu, você dificilmente diria a verdade. Você a omitiria? Bom, se até Pedro omitiu que ele era amigo de Cristo, né? Imagina Várias nós, vezes. né? Em alguns casos extremos como esse, todos concordam em que não devemos, que a gente não deve aos nossos inimigos qualquer fidelidade, né? Na verdade, é considerado comportamento eficiente enganá-los de todas as maneiras possíveis, principalmente quando isso pode acarretar problemas sérios, inclusive a perda da vida da pessoa. De modo que você não é contra omitir em todas as circunstâncias, mas provavelmente define em limites muito estreitos as circunstâncias em que julga ser ético omitir. Se é assim, o que você realmente precisa fazer é pensar um pouco em definir seus motivos para omitir algumas informações. Suponhamos, então, que você tem informações a respeito de si mesmo que acredita ter o direito de manter privadas. Elas simplesmente não são da conta de ninguém. Aí aparece alguém lhe pedindo que revele essas informações, achando ter o direito de invadir a sua privacidade. E essas pessoas querem que você pense que constitui uma espécie de mentira recusar informações que você acha que tem o direito de manter privadas. Quer você se sinta culpado por não poder revelar as informações, né? Mas se você tem realmente qualquer responsabilidade de dizer a eles, claro que não. E estará não mentindo ou omitindo quando diz: acontece que isso não é da sua conta. É verdade, a gente não é obrigado a revelar coisas que para nós julguemos íntimas, né? Coisas muito sérias às vezes, entendeu? Bom, evidentemente não defendo omissão indiscriminada, mas se ao dizer a sua verdade você acaba como vítima por revelar informações a seu respeito, que por suas próprias definições devem ser mantidas privadas, então você está se comportando de maneira autodestrutiva e talvez seja bom reexaminar suas atitudes. Além do mais, se omitir é a única ou melhor tática que puder usar para escapar de uma armadilha de vítima, não receie usá-la. Porque é absurdo ter que provar o seu valor. Ter que provar seu valor significa ser controlado a quem tem que mostrar a prova. Ter que se provar a alguém vai vitimá-lo um bocado na sua vida. Ficará perturbado quando não notarem o suficiente ou desaprovarem, ou mais, vitimador ainda, não te compreenderem. Você já parou para pensar em como é tolo provar-se a um estranho completo e gastar seu tempo tentando convencê-lo da correção de sua posição? Isso geralmente acontece porque você está tentando convencer a si mesmo e usa o ouvinte como espelho. É verdade. No casamento, pessoal, ou na família, numerosas pessoas não se sentem livres. Principalmente porque vivem na expectativa constante de ter que provar o seu valor, ou porque temem não serem compreendidas o tempo todo. Removam esses dois aspectos. A maioria dos casamentos que terminam em divórcio
poderia ser rejuvenescida a amizade. Por outro lado, dessas que duram a vida inteira. É um relacionamento, pessoal, em que nenhuma das duas partes tem que se provar. O amigo não alimenta expectativas, exceto que você seja você mesmo. E a honestidade é a pedra de toda ligação. Em todas as ocasiões em que converso, meus amigos, sugiro que examinem com atenção as suas amizades e que comecem a tratar os filhos e os outros membros da família como fazem com os seus amigos. Se um amigo derramasse um copo de leite na mesa, por exemplo, você provavelmente diria: tudo bem, deixe que eu ajude a limpar isto. Mas a seu filho talvez você diga: seu estúpido, veja o que fez. Por que tem que ser sempre tão desastrado? Seja como um amigo para o seu cônjuge, seus filhos e os demais membros da família. É isso aí. Lembre-se, pessoal, o amigo é a pessoa com quem você pode ser sincero. Na presença dele, eu posso pensar em voz alta. A maneira mais simples, em geral, a mais sensata de tratar com pessoas rabugentas que não estão dispostas a mudar é permanecer longe delas. Você pode, sem dúvida, oferecer consolo aos cronicamente infelizes, mas, a parte isso, particularmente, quando a sua generosidade é repetidamente repelida, sua obrigação consigo mesmo é evitar essas pessoas, que podem bem arrastá-lo para a infelicidade delas. Então, fica atento, né? Fazendo companhia a essa gente azeda e irritando-se, você as ensina a manter o mesmo tipo de comportamento. Você fará um favor a ambos ignorando estas pessoas. Não só elas aprenderão a deixar de se queixar e farão alguma coisa produtiva, como você poderá usar seu tempo presente de forma mais útil. Essas pessoas, contra cujo debilitante tipo de melancolia você tem que se acautelar, passam uma vida prevendo desastres e procurando defeitos. Raramente têm alguma coisa agradável a dizer e esperam o pior, em vez de encenar um futuro com satisfação ou otimismo. Sente-se arrasadas com suas histórias de Sentem-se sofrimento. arrasadas e com suas histórias. E combatem, né, Cris, todos os seus esforços para ser agradável. É verdade, tem gente muito azeda mesmo, não é verdade? Aquele É cara que verdade. tudo é problema, tudo é doença, né? Você tem uma dor de cabeça, o cara já fala que tem uma. Já tem uma pneumonia, né? Sempre, até na doença, a doença dele é maior. Então presta atenção. Você será o maior tolo do mundo se conviver com essa gente. Seja aparentado com elas ou não, porque tudo que pode esperar são suas histórias intermináveis sobre calamidades. Esse assalto aqui, aquela morte acolá, o acidente que aconteceu ontem mesmo, meus gases intestinais, minha ciática, esse tempo horroroso, o frio, o inverno, os políticos desonestos, essa economia nojenta, e assim, por diante. Virtualmente todo esse comportamento persiste. Sabe por quê? Porque foi tolerado e reforçado por tolos durante anos. Você, amigo, não tem que ser um desses tolos. Diga assim que não vai tolerar intermináveis reclamações e queixas. Mostre-se bondoso, mas se os queixumes continuarem, vá embora e diga francamente o motivo. Você gosta da vida e não está interessado em que o metam nesta fossa. A melhor maneira de queixosos crônicos acabarem com o sofrimento é se envolverem em projetos que os interessem e aos quais possam se entregar de corpo inteiro. Procure ajudá-los, mas se seus oferecimentos honestos de ajuda forem rejeitados, recuse-se a sentir-se culpado e a escutar as desculpas sobre por que as vítimas não podem fazer isto ou aquilo. É verdade. Então, seja um adversário voluntário, mas não vítima de uma vítima. Quando essa gente melancólica descobre que você não quer realmente sofrer com elas, geralmente elas param de tentar vitimá-lo. E, ironicamente, a melancolia delas começa a desaparecer também. Frases comumente usadas para vitimar pessoas alegando incompreensões. Não posso acreditar que você está fazendo isso agora. Esse tipo de estratagema pode
impedi-lo de dar sua corridinha, de ler, de tirar um cochilo ou fazer o que você queira, devido a uma programação que o vitimador preparou ou ainda está preparando. O vitimador fica confuso ou magoado se você o faz. Constitui um jogo de vitimação. Se você faz o que ele quer, ele vai continuar jogando. Você nunca diz o que está pensando. Isso pode ser uma tentativa para conseguir que você se revele ou abandone a sua necessidade. Uma necessidade neurótica de privacidade. Logo que contar o que está pensando a outra pessoa pode saltar sobre você, insistindo que você não tem o direito de pensar desta maneira. Quando pessoas disserem que não entendem, experimente um encolher de ombros, um sorriso e a famosa frase de Emerson: ser grande é ser incompreendido. Dureza, hein? Pratique ignorar exigências de estranhos totais para que você se torne mais claro. Diga a si mesmo que é muito improvável que estranhos jamais o compreendam e sinta-se à vontade para continuar a ser incompreendido sem se sentir culpado ou fracassado como pessoa. Você pode perfeitamente desligar de sua consciência os ataques verbais de estranhos. Faça isso exatamente da mesma maneira que desliga um rádio que não quer ouvir. Então, ouvintes, pratique ser silenciosamente eficiente ao adiar o anúncio de seus sucessos. Estabeleça a si mesmo uma demora de 1, 2 ou 3 horas e, em seguida, pergunte-se se ainda tem que contar a alguém. Isto é particularmente útil no trato de notícias que farão com que você pareça superior à pessoa a quem informa. O sistema de retardo funciona porque depois de esperar várias horas ou mesmo dias, você não sente mais a necessidade de mostrar-se como vencedor. E logo que a notícia for divulgada, e se for, você parecerá aquilo que está se transformando. Uma pessoa que aceita calma e modestamente os seus êxitos. É isso aí. E quando estiver na companhia de pessoas mal educadas, que acham que abusam de você com suas histórias, fanfarronas ou agressivas, experimente pedir licença e ir embora. Vai sentir-se melhor. Não por ter exercido algum controle, mas porque ensinou também seus incômodos companheiros a deixarem de usar suas táticas, pois o que conseguiram foi que você se afastasse, sem dar explicação alguma. Quando achar que alguém está querendo que você compartilhe do sofrimento dele, diga: acho que seu sofrimento está querendo companhia. Uma frase como esta, pronunciada sem hostilidade, demonstrará ao seu vitimador potencial que você conhece esses jogos e exige respeito à sua inteligência. É isso aí, pessoal. Mostre às pessoas com seu comportamento que insistirá em seu direito à privacidade. Não passe horas infindáveis exigindo ser deixado em paz. Simplesmente reserve para si mesmo o tempo que quer. Faça isso suave, mais firmemente, mas faça. Dê um passeio, tire um cochilo, leia no quarto, faça o que quiser. E não deixe enganar e renunciar sua privacidade, porque alguém não compreende ou chama-o de recluso. Se for chamado de anomalia, esquisitão, eremita, rebelde, e mostrar que os rótulos também... E mostra assim que os rótulos também não incomodam, né? Porque a rotulação ela é inútil e ela vai acabar por cessar. Use frases como: você mesmo quem se ofendeu, ou você é quem está ofendendo a si mesmo. Estes são os tipos de declarações que o impedem de sentir-se culpado e que colocam a responsabilidade de alguém sentir-se ofendido onde ela deve estar, isto é, com a pessoa que resolveu se magoar ou se ofender. Você é tratado de maneira como ensina as pessoas a tratá-lo. E você, pessoal, vocês ensinam aos demais como tratá-lo na base do que tolera também. Se simplesmente aceita puxões ou protestos, apenas debilmente continua a ser controlado. Você lhes ensina a continuar a usá-los como vítima. A terapia deve ser uma experiência que ensinasse novos tipos de comportamentos e desencorajasse conversas sem sentido.
Se conta a qualquer pessoa como se sente mal e essa pessoa nada mais lhe oferece que um bocado de empatia e apoio, você se transforma numa dupla vítima. Sofre por um lado, nas mãos dos vitimadores desse mundo, e por outro, nas mãos das pessoas, a quem paga para sentir pena das suas tribulações. Pode deixar que o filho mais novo fique emburrado, ensinando a ele que você não vai ser manipulado por medo de ficar embaraçado. 1000 palavras não deixarão uma impressão tão profunda como um único ato. Um encolher de ombros e um seco "e daí?" ensinarão ao dedo duro que você não se sente intimidado. Lembre-se que ameaças podem ser inúteis a essas pessoas, mas que a delação real é quase sempre inútil. De modo geral, você faz trabalhos humildes apenas porque acostumou os demais à ideia de que se encarregará deles sem queixa. Então, e é nessa situação que se encontra a sociedade americana. Fala de competição como se nunca tivesse ouvido a palavra cooperação. Recusam-se a compreender que pressão demais não move as pessoas, mata-as. Se o seu valor como pessoa depende de fazer as coisas bem, estar por cima, superar os demais, o que você fará quando cessarem os aplausos e você não estiver mais no alto? Você desmoronará, porque não terá mais motivo para sentir que tem valor. A competição é uma das maiores causas de suicídio neste país e nos Estados Unidos. E suas principais vítimas são pessoas que sempre se julgam valiosas demais porque estavam deixando os outros para trás. Quando fracassaram nisso, perderam todo o senso de valor próprio e chegaram à conclusão de que não tinham mais razão para levar uma vida de sofrimento. Crianças se matando, achando que a sua vida não é vivida, muitas delas por aceitarem que têm de fazer as coisas melhor do que outras pessoas para valerem alguma coisa. Pressões para entrar na pequena liga de beisebol, conseguir notas máximas, atingir o objetivo dos pais e agradar a todos. Pessoas que vivem plenamente não estão interessadas em fazer coisas melhor do que as outras. Procuram dentro de si seus objetivos na vida e sabem que a concorrência reduzirá ainda mais os seus esforços. Esforços para atingir aquilo que realmente desejam. É lógico, eles vão buscar, na realidade, o que a sua alma pede, né? E nas escolas, se estudantes concorrem por poucas notas máximas, distribuídas escassamente por alguns mestres ou professores irracionais, o resultado total é um grande desperdício. Os alunos tornam-se paranoicos, começam a colar, a mentir e fazem qualquer coisa para conseguir os primeiros lugares. Salas de aulas cooperativas, por outro lado, geram crianças sadias que querem compartilhar suas alegrias, em vez de guardá-las todas para si mesmas. A insônia, a impotência e as crises de depressão estão assumindo proporções astronômicas. Esses fatos, pessoal, são produtos diretos de uma cultura que institucionalizou a competição e foi alimentando numa dieta de competição que os levava perigosamente perto do suicídio, quer cometendo diretamente com comprimidos, uma arma, outro meio qualquer, quer indiretamente como estilo de vida, quer um desafio à morte. Observamos que estavam se matando por colocar o sucesso no mundo empresarial, no mundo material, acima de tudo mais, incluindo sua própria vida. E é realmente espantoso quanto os americanos aparentemente acham que jogos não valem a pena se os perdem. Claro que ganhar pode ser divertido, mas ainda do que perder. Mas se precisar vencer para provar quem é, então você perdeu toda a perspectiva sadia. Se o jogo se tornar maior do que a vida, e você, em vez de se divertir, fica enraivecido, deprimido ou o que quer que seja, você vitimou a si mesmo. Ironicamente, quanto menos ênfase puser em vencer, mais provável é que vença. A atitude absurda de que derrotar os demais é que torna o jogo valioso
Porém, tudo isso tornou-se uma doença, sendo sistematicamente propagada em nossa cultura. Para vencer, treinadores dão a seus atletas pílulas energéticas em dias de jogo. Vimos jovens expostos ao ridículos mais absurdos e violentos porque deixaram de jogar, ou porque um pequeno descuido custou-lhe o jogo. Só os perdedores é que precisam ganhar. Uma vez que precisar ganhar, implica que o indivíduo não pode ser feliz a menos que derrote alguém. Se não puder ser feliz sem derrotar outra pessoa, você está sendo controlado por esta pessoa, que o transforma no perdedor final, uma vez que indivíduos controlados por outros são psicologicamente escravos. É isso mesmo, Kátia. Então vamos riscar a palavra aposentadoria do nosso vocabulário. Resolva que jamais vai aposentar-se e quando deixar seu atual emprego, continuará a ser produtivo e útil e que a vida será cheia de prazer. Se tem agora um emprego que o odeia e que o conserva apenas para cumprir os requisitos para obter mais tarde uma pensão, pergunte a si mesmo se quer que sua vida seja desperdiçada dessa forma infrutífera. Você pode cair morto um momento depois de ter sacrificado toda a sua vida à aposentadoria. Acabe com essas tolas exigências a si mesmo de perfeição em tudo que faz e de exigi-la também em seus entes amados. Permita-se o prazer de simplesmente fazer. Pinte um quadro apenas para se divertir. Não se preocupe em não ser pintor. Simplesmente divirta-se pintando. Isso é legal, né? Todas as coisas que há no mundo existem independentemente da nossa opinião sobre elas. O dia simplesmente é. Se você resolve rotulá-lo de péssimo ou não, isso não terá consequências para o próprio dia, porque ele será exatamente o que ele é. Qualquer que seja o rótulo que iremos dar, ele será o dia. Muitos dizem que o mundo é um lugar cruel. Pessoas que assim dizem ignoram o fato que o mundo em si não é cruel. Na realidade, elas é que são. Podemos chamar o mundo do que quisermos e ficar perturbados com isso, mas ele simplesmente continuará a ser o que ele é. Uma maneira mais sensata de pensar com base na realidade seria: há coisas que quero mudar e vou trabalhar nelas. A respeito das coisas que não posso mudar e que me desagradam, deixarei de esperar que sejam diferentes, uma vez que as minhas expectativas serão sempre refutadas e com isso me perturbarão. Quer dizer, eu só posso mudar aquilo que está em mim, dentro das minhas possibilidades. Eu não posso mudar o outro, porque isso depende da opinião do outro, do que o outro quer. O mundo não avalia fatos, simplesmente serve de palco a eles. Você pensa apenas se acreditar que faz isso, ou peca em acreditar que faz isso. E todas as pessoas neste mundo podem julgar o pecado da maneira que quiserem. A quarta não se importa se você gosta dela ou não. Continuará simplesmente a ser a quarta-feira. As suas opiniões a tornam ruim somente para você. Você tem que decidir por si mesmo, não seu comportamento é certo ou errado, mas se é eficaz ou ineficaz na perseguição de seus objetivos legítimos. Olha, então, vou contar uma história aqui. Quando criança, né, uma pessoa fora repetidamente corrigido com o resultado de que punira os pais tornando-se gago. A única coisa que eles não poderiam controlar era a sua maneira de falar. Então, pessoal, não há caminho para a felicidade. A gente tem que entender que a felicidade é o caminho. Quantas vezes você já ouviu pessoas falar de cidades tediosas, acontecimentos chatos, lugares horríveis, onde estar? E a pessoa criativamente viva gosta de todos os lugares, uma vez que sua atitude é a seguinte: este é o lugar onde me encontro agora. Tanto posso gostar dele como não. E a gente pode ser vitimado por nossa contrariedade. A gente pode escolher ser contrariado ou não. Depende de nós. Estar no lugar onde preferia não estar
mas do qual, por questão prática, não pode sair, como uma prisão, uma reunião de comitê, de que não adianta gostar dele, se não tem opção de ir para outro local. É verdade. Num restaurante, você acha que a qualidade da comida é insatisfatória e que o serviço foi medíocre. Então, a tua reação de vítima, você dá ao garçom a gorjeta habitual e reclama da comida quando está de saída. A reação de uma pessoa que não é vítima, que tem realmente, que é original, você não dá a gorjeta e diz a gerência por que está insatisfeito. Seu cônjuge inesperadamente muda seus planos, criando um caso para você. Reação de vítima. Você muda seus planos e aceita o inconveniente. Reação de não vítima. Você continua com seus planos iniciais e nem mesmo considera o incidente como motivo de perturbação. Isso aí, você nota que alguém tenta arrastá-lo para a fossa em que se encontra. A sua reação de vítima. Você ouve as queixas da pessoa e no fim sente-se tão deprimido quanto a ela, porque foi sugado pra caramba. Reação de não vítima. Você pede licença, vai embora ou diz, no momento não está interessado em discutir assuntos tristes. E você, nesse ponto, você vai ajudar a pessoa a sair dessa vibração negativa também, né? Numa entrevista para emprego, fazem-lhe várias perguntas embaraçosas. Reação de vítima. Você estribucha, pede licença para sair, mostra medo ou pede desculpas por estar nervoso. Reação de não vítima. Você responde com confiança e considera as perguntas como um esforço para intimidá-lo. O senhor está perguntando isso porque quer observar minha reação? Não porque esteja interessado realmente na resposta. Não há uma resposta clara. O médico diz que você precisa fazer uma operação, mas você sente alguma dúvida e receios. Reação de vítima. Você aceita a opinião dele e se submete à operação. Reação de não vítima. Você procura uma segunda, uma terceira opinião de outros especialistas antes de se deixar operar. Diz a seu médico que considera isto um procedimento padrão. Legal. Você acha que merece uma promoção ou aumento de rendimento? Reação de vítima. Você espera até que o chefe resolva fazer alguma coisa. Reação de não vítima. Você pede o que julga merecer, citando suas razões, sem demonstrar emoção ou pedir desculpas. E um motorista de caminhão dá uma fechada em você na estrada ou na cidade. Reação de vítima. Você fica furioso, esbraveja e tenta vingar-se fechando. Reação de não vítima. Você esquece o assunto e lembra que não pode controlar o comportamento de outro motorista. Você se hospeda no hotel e o recepcionista dá a chave ao mensageiro, que vai acompanhá-lo até o quarto para pegar uma gorjeta, mesmo que você não precise dos serviços dele. Reação de vítima. Você fica calado e o acompanha porque você não quer se sentir embaraçado. Reação de não vítima. Você diz ao mensageiro que não precisa, mas se ele insistir em acompanhá-lo, não lhe dará a gorjeta. Alguém lhe tomou dinheiro emprestado e se esquece de pagar. Reação de vítima. Você sofre com este comportamento desatencioso, mas fica calado. Reação de não vítima. Você diz firmemente à pessoa que espera receber o seu dinheiro de volta. É verdade, você tem que tomar uma postura na vida, né? E tomar postura significa assumir sua originalidade, fazer o que você precisa e o que você quer para você. Bom, a temperatura sobe agora para 41 graus. Reação de vítima. Você se queixa o tempo todo do calor terrível e sofre um bocado. Reação de não vítima. Você ignora o calor, recusa falar o tempo todo sobre ele e concentra-se em gozar o dia em vez de queixar-se dele. Liga um ventilador e resolve o seu problema. Você sente que vai ter um resfriado, uma gripe, vai ter cólicas. Reação de vítima. Você espera ficar inutilizado e prepara-se para o sofrimento. Conta a todo mundo o que vai acontecer e se queixa em voz alta e para si mesma amargamente do incômodo eminente.
a reação de não vítima. Você deixa de pensar e falar em doença. Deixa de esperá-la e volta os seus pensamentos para viver a vida. Expulsa da mente pensamentos doentes e concentra-se em pensamentos saudáveis. Então, anota aí, pessoal, eu vou dizer para vocês. A palavra crise, escrita em chinês, é composta por 2 caracteres. Um representa perigo e o outro oportunidade. Qual você escolhe para ser o seu destino? É possível que os dias que pareçam piores em nossas vidas possam ser mais poderosos em termos de lições que optamos em aprender. Pense a respeito de uma das piores que já lhe ocorreu. Ao recordá-la agora, pode pensar em qualquer meio pelo qual esteve alguma espécie de positivismo em sua vida. Talvez tenha sido despedido, tenha sido assaltado, seu casamento foi pro brejo ou se envolveu num acidente. Mas pense na experiência que adquiriu e o que veio com essa nova determinação e essa nova percepção que levou, pense no que te levou a crescer como pessoa e aumentar de forma considerável sua capacidade de contribuir e amar. Agora, quando ouço falar em problemas, tenho a tendência a chamá-los de desafios. Não fico remoendo, apenas como posso converter o desafio numa oportunidade. Às vezes precisamos confiar que nossos desapontamentos podem ser oportunidades disfarçadas. A ideia de que qualquer coisa que sente pode ser errada é uma forma de destruir a comunicação honesta conosco mesmo e também com as outras pessoas. Seja grato por existir, pois uma parte do cérebro, ao ouvir a palavra gratidão, te enviará um sinal de apoio, um chamado à ação para efetuar uma mudança. Então, pessoal, questione-se. E essas questões te ajudarão a resolver problemas. Pergunte para você mesmo, o que há de tão grande nesse problema? O que ainda não está perfeito? O que eu estou disposto a fazer para que fique do jeito que eu quero? Como posso desfrutar o processo enquanto faço o que é necessário para que fique do jeito que eu quero? Não estamos lhe pedindo que leve uma vida sem sensações ou emoções negativas. Há circunstâncias em que podem ser muito importantes. Compreenda que o nosso objetivo é sistematicamente sentir menos dor em nossas vidas e mais prazer. Então, focalize para onde você quer ir e não o que você teme. Para a mente confusa, toda a natureza é sombria. Para a mente iluminada, o mundo inteiro arde e faisca na luz. É isso aí. O mundo arde e faísca na luz, porque aí, com essa claridade toda, a gente consegue olhar para a estrada da vida e acertar os caminhos que a gente precisa chegar ao sucesso. E o sucesso é ser feliz na Terra. É isso aí, Katia Gaia. Amanhã nós temos, então, 2 convidados importantíssimos e eu convido o pessoal da Rádio Excel a estar conosco amanhã na TV Facebook. É verdade, teremos uma pauta muito interessante, consciencial, né, Cris? Vai ser chamado AB, a Origens, né? Nós teremos um convidado especial aí, que é André de Pierre, e também teremos quem mais, Katia Gaia? No nosso quadro cultural teremos o casal Coimbra com a participação da Maitê. Então nós teremos dança alegre e feliz dentro, claro, dos ciganos. Vai ser uma honra estar com esse pessoal e estar com você também, ouvintes da Rádio Excel. Deixo aqui minha gratidão e a paciência por terem ouvido a gente até agora. A gente tenta toda semana trazer novos assuntos para esclarecimento de todos nós, porque o dia que nós conseguirmos buscar nosso caminho interior, nós teremos todas as ferramentas para obter o sucesso e a felicidade tão almejada. Gratidão, Katia Gaia. E lembrando, né, Cris, que todos os nossos vídeos, eles estão agora no nosso site,
no www.programaenigmas.com.br e vocês podem acessar o site e ouvir este programa, ou também assistir os demais programas, os antigos e também os ao vivo, diretamente do nosso site. É isso aí. Nós aguardamos vocês amanhã na TV Facebook, canal 21 da NET, TV Orkut, com mais um programa Enigmas. Até amanhã, pessoal. Beijo grande, Kátia Gaia. Até amanhã. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.